E aí, meus protagonistas, estamos aqui de volta. E aí, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do nosso roteiro de alma, né? Fortalecendo a nossa dinâmica, né? Do nosso alinhamento com o eu superior. Mas a gente vai falar desse roteiro da nossa alma, olhando pela visão do coletivo. Por que vamos falar sobre isso hoje, né? No último final de semana, da sexta para o sábado, teve um alerte aí por conta de uma mensagem que algumas pessoas receberam de um alerta da Defesa Civil, né? E o que isso tem a ver, Cíntia? O ponto que eu vou trazer para vocês. O que essa mensagem que chegou para alguns aí de madrugada, não foi meu caso, chegou para vocês? Conta aí para mim que eu quero ver aí quantas pessoas estão nesse babado aí. E o que vocês sentiram, se receberam? E se não receberam, entraram nesse barulho? Então, aí agora a gente vai entrar no ponto onde eu quero trazer para vocês. A gente tem que colocar o nosso foco aonde? Na gente. Para a gente viver o nosso roteiro, para a gente viver a experiência que o nosso eu superior quer, a gente tem que estar focado com a energia aonde, gente? Aonde interessa para a gente. E o que desperta? O que seria essa mensagem? Não me interessa, já vou falar para vocês, não me interessa vasculhar, não me interessa saber o que é. Na minha visão, para mim, né? Na minha verdade aqui, né? Com o meu eu superior, com o meu roteirista e fofoqueiro astral, é simplesmente isso que eu estou falando para vocês. É para observar quem está dentro, quem está fora. Quem está no barulho, quem já está sabendo abstrair e focar só no que interessa. E aí, a gente vai entrar em pontos, né, importantes, porque, como eu falei para vocês, eu estou trazendo para vocês a minha vivência do meu método do roteiro de alma, que eu trago para o pessoal que faz mentoria comigo, para quê? Para mudar realmente a realidade e viver, e não sobreviver. E aí a gente vai trazer o quê? A pergunta que eu vou fazer para vocês tem que ser honesta a resposta dentro de vocês. Em algum ponto de vocês, ainda existe olhar para fora e esperar uma mudança lá fora para a sua vida mudar? Ai, como assim, Cindy? Por muito tempo, né? Tanto ali naquela época que eu falei para vocês no outro vídeo da minha morte, mesmo depois dela, ainda demorei muito até chegar numa outra noite escura da alma, que era o quê? Entender que toda essa parte de transição planetária não é esse playground todo, né, que muita galera da espiritualidade traz. Como assim, Cíntia? Não é assim. Não esperem, não esperem. Acredito eu que a maioria das pessoas que já me seguem já estão nessa outra consciência. Mas, às vezes, tem crenças ainda que nem vocês perceberam, porque para mim demorou muito para perceber essas crenças. De esperar a flash solar, de esperar a revelação dos alienígenas, as naves chegar e... Gente, é sobre a nossa experiência humana como individual impactando no coletivo. Se dentro de vocês tiverem qualquer coisa ressoando, expectativa de acontecer alguma coisa, a vida de vocês aqui, né, essa experiência maravilhosa, né, com abundância, prosperidade, amor, isso não vai se materializar porque você está na fuga. Você está esperando alguma coisa, mas você não está fazendo os movimentos. Então, por muito tempo, eu achei
que estava fazendo os movimentos. Por quê? Porque estou trabalhando com a espiritualidade, estou por dentro de toda a sua foca astral, mas a vida aqui estava acontecendo e não estava sendo vivida. Então, esse alerta da Defesa Civil, agora, não é por acaso. Porque o externo vai fazer e acontecer, gente. Então, se vocês ainda esperam alguma coisa, ficam gabaritando vídeo ainda de, ai meu Deus, olha isso aqui, olha aquele avistamento ali, aquilo ali, aquilo aqui, aquilo. Eu não estou falando que não pode, mas estou reforçando com vocês que é o momento da gente viver o nosso roteiro. O que tiver que chegar para a gente no momento presente, vai chegar. Agora, enquanto tiver nessa distração, nessa loucura, você vai deixar de viver a experiência que está sendo pedida. Por muito tempo eu achei que, meu Deus, eu não vejo a hora das naves chegar, não vejo a hora da gente passar com o dedo, não vejo a hora dos mestres. Por muito tempo eu vivi assim. Muito tempo. E agora eu vou falar para vocês uma coisa que se a Cíntia de 2 anos atrás ouvisse eu falando isso aqui, ouvir eu falando isso aqui, ela vai cair para trás. Que é o quê, gente? Eu não tenho interesse nenhum que aconteça nada, nem quero. Porque eu amo essa experiência aqui. Eu adoro tudo que tem para experienciar aqui. Então, que por mim, que fique muito mais tempo. Que não apareça, que não aconteça mais nada. Olha só. E aí é o que eu estou trazendo para vocês. Vocês têm essa vontade de que demore muito mais para vocês viverem a vida que vocês têm aqui para viver? Ou vocês querem que seja logo? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Porque se vocês querem rapidez, vocês querem que seja logo, tem crença aí de fuga. Vocês estão fugindo do que tem que ser experienciado. E aí, muitos falam, ai, mas está demorando, ai, mas falaram que era ali. Gente, a demora é o quê? A fuga da massa crítica. Tem que ter uma massa crítica para acontecer o evento, para acontecer a transição. Sim, gente, uma massa crítica fazendo aqui os movimentos, vivendo. Fazendo, colocando em prática toda essa bagagem espiritual, vivendo. Você está sendo esse movimento de mudança no mundo? Você está vivendo? Você está fazendo no agora o que você tem que fazer? Nem todo mundo precisa trabalhar para a espiritualidade, nem todo mundo precisa despertar espiritualmente como a gente já está fazendo. Então, por isso que é muito importante também soltar os personagens da nossa realidade, principalmente quem tem filho, quem tem, ai, meu marido não vai, meus filhos não vão, meus filhos não acordam, porque o que conta aqui é a experiência, é a ação, é o amor em estar fazendo o que tem que fazer no agora. Então, gente, foi um acorda, foi um sacode isso que aconteceu. Então, tanto para quem recebeu quanto para quem não recebeu, não interessa. O que interessa é onde está a tua visão. E principalmente, deu medo? Se deu medo, por que deu medo? Porque quando a gente está alinhado com o nosso eu superior, a gente sabe que vai acontecer o que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. E acabou. Não tem medo de nada. Ai, mas tem. A galera, né, também ficou, ai, mas estou com medo de ir no cinema ver o dia D, porque tem implante, tem chip que estão colocando. Gente, olha as coisas que nessa altura do campeonato está sendo falado. E o pior não é nem ser falado, o pior é ser comprado. Então, esse discernimento da gente
sentir o que ressoa na gente e parar de seguir a manada. Ah, fulano, eu sigo ele há anos, e agora ele falou isso e eu tenho que acreditar nele. É o que eu falei e venho falando para vocês. Até o que eu falo aqui, daqui uma semana, você tem que estar aberto para outra verdade. Por muito tempo, eu não tinha, né? Eu não conseguia me expor, falar com vocês aqui com naturalidade, porque eu sempre achava que eu tinha que entender tudo, saber tudo para eu estar ajudando vocês. Porque eu queria contribuir. Então, eu me foquei nesses 4 anos em trazer para os clientes que vinham ser atendidos por mim, o que dava para eu auxiliar eles na vida deles. Agora, trazer para o coletivo, eu não conseguia, porque eu achava que tinha, né? O tanto de coisa que eu tive que resignificar, que limpar e soltar de crença, porque não existe verdade absoluta, existe a gente confiar no que está recebendo no agora, no que está aqui dentro da gente. Então, esse vídeo nem é para ser muito comprido, porque nem é o tema que eu queria ter trazido hoje para vocês, mas, né, o superior fala, como eu falei para vocês, a gente solta o controle. Então, nesse momento, gente, como a minha missão aqui com vocês é trazer esse equilíbrio entre o espiritual e o material, entre viver aqui, ó, a experiência humana com a nossa bagagem espiritual, com nossa consciência que já está bem expandida. Então, pessoal, não foque do lado de fora. Não espere nada do lado de fora. Porque para tudo acontecer, como eu falei, precisa de uma massa crítica vivendo, colocando em prática, e não sentado esperando acontecer. E não sentado vendo vídeo na expectativa de agora vai, fulano vai revelar isso, fulano vai revelar aquilo. Gente, as revelações que todo mundo fala, primeiro tem que ser as nossas, para expandir para o coletivo. E olha só, como assim as nossas? As nossas, gente. Não se nega a aceitar as suas próprias verdades, que estão lá embaixo e você não quer olhar. Porque quando você aceita essas verdades, você vai tirando bagagem pesada, aquela casca grossa de crença, de negação da realidade. E aí você olha para esse mundo, para essa vida, uma outra realidade, uma outra linha do tempo, onde o mundo pode desabar lá fora e a sua vida está ok. Porque você faz o seu dia, você faz a sua vida, você faz acontecer a sua experiência. Não é o lado de fora que vai ditar. Não é se tem conta. Não é aquela pessoa chata né, que te desafia ali. Não é. É como você enxerga a experiência que está se apresentando. Sem peso. E é isso que é o meu foco com vocês. Então, gente, era curtinho, era só para dar esse sacode. Observa, gente. Vocês estão amando a vida de vocês? Ou vocês ainda acham que tem que mudar alguma coisa lá fora para a vida de vocês ficar boa? Olha isso. Com verdade.